Então, com relação à colheita do quiabo e do pepino, a gente tem algumas coisas bastante particulares dessas duas culturas em relação às demais hortaliças, algumas das hortaliças, né? É que essas culturas, quando você colhe, você não precisa cortar o pé, não precisa se desfazer da planta, porque ela continua produzindo mesmo depois de ela já ter produzido. Tá? Isso eu não sei se a gente já pode chamar de soca, né? Provavelmente é. Tá? Então a soca em algumas culturas é quando você faz a colheita e ela continua produzindo, ou ela rebrota e cria uma planta nova quando você corta, ou ela continua produzindo mais frutos, né? Então talvez isso seja um caso de soca, né? Então, isso você não vê em algumas plantas como hortaliças, mas em pepino e quiabo você particularmente é bem notório. Então, o quiabo, por exemplo, você continua produzindo por mais em torno de 4 meses a partir da colheita, tá certo? Então, obviamente que você vai continuar fazendo os tratos culturais, né? Você vai aplicar adubo, você vai continuar fazendo controle fitossanitário, vai continuar irrigando, para a sua produção se manter estável, até que a partir do quarto mês ela começa a decair. A partir daí, quando você começa a perceber que os frutos estão ficando pequenos, ou que eles estão ficando menos frequentes, aí já é a hora. Ou às vezes acontece dele estar produzindo fruto muito fibroso, né? E não dá para cozinhar, né? Aquele fruto de quiabo muito fibroso mesmo, né? Que é difícil até de você cortar. Então já está na hora de descartar a planta, tá? Mas aí vai por volta dos 4 ou 5 meses depois dela começar a produzir. Então o início de produção do quiabo é de aproximadamente aí 2 meses depois da germinação. Tá? Agora, se você transplantar uma muda ao invés de plantar semente, você reduz aí em pelo menos 30 dias, não, 30 dias é muito, em pelo menos 20 dias esse tempo, tá? O tempo do período de floração, né? A partir do plantio ou do transplantio. E com relação ao pepino, o início das colheitas começa aí por volta de 50 a 60 dias, dependendo da região. Se for uma região mais fria, vai um pouco mais de tempo aí, talvez de 65 a 70 dias do início do plantio. Tá? Mas, da mesma forma como o quiabo, as plantas de pepino elas vão durar aí por mais ou menos uns 2 meses, né? 2 a quase 3 meses aí de produção. Né? Uma dica importante para que essas plantas continuem produzindo depois que você colher é fazer uma poda. A poda de manutenção é o seguinte: eu vou tentar desenhar aqui para vocês um exemplo, tá? De uma poda de pepino. Então você conduz um ramo principal. Esse ramo principal vai produzir alguns ramos laterais, tá? Então eles vão produzir os frutos. Só que assim, esses frutos mais baixeiros aqui, ó, você tanto do pepino, você elimina esses que estão aqui, ó, por volta de 40 a 50 centímetros do solo. Você elimina. Por quê? Porque esses frutos, aliás, você elimina antes de pôr os frutos, você já arranca as flores que vão aparecer aqui nessa altura, ou se não, as flores, os primórdios dos frutos, os botões mesmo, os frutos quando eles ainda estão iniciando, você elimina. Porque esses frutos, eles geralmente eles não são frutos significativos. Então eles só vão servir para poder roubar a energia da planta. Então você já elimina eles logo aqui. Deixa só esses frutos a essa altura para cima produzirem, porque a partir daqui é que a planta vai começar a deslocar energia. Esses daqui já não são frutos, já são frutos mais assim, no sentido de propagação da espécie, né? Quer dizer, você se quiser utilizar para produzir outras plantas, tudo bem. Mas não são frutos comercialmente, né? Não conseguem atingir um padrão em geral, né? Que nem sempre isso acontece. Em geral, não conseguem atingir um padrão significativo. Daí vocês aproveitam esses frutos mais altos. E aí, portanto, a planta não vai gastar energia para produzir coisas desnecessárias. Daí, depois que ele começa a produzir os primeiros frutos que você arrancar, você aplica continua aplicando mais uma adubação. Pode ser essa mesma adubação aqui,
tá? Bom, como a planta já está estabelecida, você reduz aqui uns 20% disso aqui. Pode reduzir aqui, aplicar só 80% dessa quantidade aqui. Porque a planta ela já está crescida, né? Então ela não vai precisar de tudo isso para desenvolver. Então você aplica 80% dessa dose aqui. Aí, esses frutos subsequentes que vão surgir, vão vir ainda no mesmo padrão, mas depois aí, se a gente está falando de pepino, vão produzir por mais 2 a 3 meses, e se for quiabo, aí aproximadamente mais uns 4 meses, utilizando uma irrigação e uma dose de adubação equilibrada. Você faz o seguinte, você elimina, pessoal, aqueles ramos não produtivos, tá? Digamos, aqueles ramos que saem dos ramos secundários. Observem bem sua planta e, e veja aqueles frutos, aqueles galhos, assim, que eles sequer colocaram flores, né? Porque tem galho que coloca flor, mas não produz, aborta a flor. Mas alguns galhos sequer produz flores. Então, por que que você quer um galho desse? A planta de pepino já tem folha suficiente para conseguir sustentar a planta. Ela não precisa de mais folhas. Pode arrancar fora. Então faça a poda, vá lá com cuidado, tá? E arranque fora. Isso serve para a maioria dessas plantas, pessoal. Mas a gente vai dar exemplo aqui do pepino. Mas serve para tomate, serve para tomateiro, né, melhor dizendo, serve para quiabo, serve para outras hortaliças. Então você arranca esses ramos, chamados ramos improdutivos. Geralmente eles não crescem para cima, eles crescem lateralmente. Então, ó, vou colocar até aqui para deixar bem claro. Então são ramos que crescem lateralmente. Então, eles têm esse hábito de crescimento lateral, tá? E aí você pode ir lá com a tesoura de poda e arrancar ele fora, porque assim a planta não precisa deslocar os nutrientes que estão aqui no solo para esses galhos desnecessários. Eles são chamados dreno, quer dizer, eles drenam a energia da planta e são inúteis. E assim você vai conseguir dar um vigor mais melhor para os seus frutos, tá? Vamos lá. Agora, depois que a gente falou agora foi uma abordagem realmente rápida, mas assim, com conteúdo suficiente para vocês darem início à sua produção, né, com conteúdos bastante simples de serem aplicados. Agora a gente vai falar do feijão. O feijão, ele não vai se enquadrar tão bem quanto as outras hortaliças na categoria de hortaliça, né? Se a gente está falando de feijão verde, que é aquele feijão que você colhe aí das vargens verdes, o pessoal do norte, alguma parte é do norte mesmo aqui, a região norte, eles têm hábito de comer, né, feijão verde, né? Faz parte da culinária, é até gostoso. Então, nessa situação, sim, sim, pode ser que a gente consiga enquadrar ele como uma hortaliça. Se a gente está falando de feijão seco, né, o feijão calpi mesmo, seco, então aí ele já começa a tomar características de culturas gramíneas mesmo, de outra que não seja hortaliça. Mas de todo jeito eu vou falar como se fosse hortaliça, né? Vamos dar aqui um apanhado geral no sentido de que seja uma hortaliça. Então, olha só, o feijão ele pode ser cultivado em várzeas e em terras altas, né? Primeiro porque é uma cultura que não tem frescura. O feijão é uma planta fácil de ser trabalhada, fácil de ser cultivada. Ela não tem exigência, assim como o pepino, né, e o quiabo não tem muita exigência nutricional, a menos que você queira trabalhar com uma agricultura de precisão, onde você vai ter que ofertar nutrientes em doses completamente equilibrada, porque aí você vai vender, né, você precisa atingir um padrão de mercado. E aí entra aí uma série de critérios, né? Desde a escolha da semente, ao preparo do solo, a condução, é algo bastante sofisticado.
eu vou falar assim, tangenciando esses conceitos, né? Em que, por exemplo, começa na escolha da área, né? O feijão ele pode ser cultivado em várzea, o que é muito comum se cultivar feijão em várzea, em pé de serra, né? Que são aquelas áreas na beirada do morro, que são as áreas mais férteis, inclusive, por que que essas áreas elas são mais férteis? Vamos abrir aspas aqui para falar um pouco sobre fertilidade, né? Não podia deixar de falar disso. Você tem um pé de serra, né? Aqui um rio, um pé de serra aqui, um morro. E aqui, os agricultores, eles costumam muito plantar aqui na beirada do morro, no pé do morro, no pé da serra. É muito, com certeza vocês, ou se não vocês, mas os seus avós, plantaram algum dia feijão ou milho no pé da serra, aqui nessa área, né? Porque essa área, pessoal, ela é sempre mais fértil em relação ao topo do morro ou em relação a qualquer outra região. Ela costuma ser sempre mais fértil. Por quê? Quando chove, a água ela carrega. Lembra quando eu falei lá no primeiro dia no segundo módulo, né? Ou foi, não, foi no quarto tópico que eu falei sobre alguns princípios sobre fertilidade do solo. Lembra da camada mais escura do solo? Se não lembra, vamos lembrar agora. Horizontes do solo. Tá aqui. Lembra dessa camada mais escura? Está melhor. Entendeu? Todo solo, quase todo solo tem isso aqui, ó. Essa camada mais escura é a camada mais fértil. Olha aqui onde o sistema radicular está concentrado. Só tem raiz aqui, ó. Não tem raiz nessa parte clara. Aqui não é fértil. Aí o que acontece? Nesse pé de morro, aliás, nesse topo de morro, existe essa camada mais fértil, tá? Bem em cima. Ela vem aqui e diminui aqui assim. Vai diminuindo. Aí o que acontece? Quando vem a chuva lava toda essa parte mais escura e leva ela lá para baixo. Ao longo dos anos, essa camada mais escura, ela vai se concentrando em profundidade. Então ela vai se misturando com a parte mineral do solo e vai formando aqui uma terra rica em matéria orgânica. Em matéria orgânica. Essa camada aqui, ó. Por isso que os nossos ancestrais, não, mas os nossos avós sempre preferiam e sempre dava certo plantar feijão, milho, nessas áreas de mais ou de baixada, né, de pé de serra, ou de várzea, né, quando é uma área mais alagada, próxima a um riacho, a um rio. É exatamente disso, porque são áreas mais férteis, porque a chuva lavou. Aqui tem bastante nutrientes, entenderam? Então, a escolha da área é importante quando você considera essas particularidades, né? Então, você vai escolher uma área, preferencialmente uma área fértil. Obviamente, isso é uma coisa que eu nem preciso falar. Mas, com relação à topografia, né, ao desenho do seu terreno, se você puder escolher uma área plana, melhor ainda, tá? Então, numa área plana significa o quê? Significa dizer que não houve perda de solo, porque a água não consegue correr, diferente daqui, ó, né? Aqui a área está menos fértil, e aqui a área está mais fértil. Uma área plana, isso aqui não acontece. Não tem deslocamento de fertilidade. Entendeu? Quer dizer que quando você for aplicar um fertilizante lá, ela vai permanecer lá. Na primeira chuva não vai ser carregada embora. Então, se você puder, claro que terra é uma coisa cara. A gente não escolhe onde quer plantar, a gente planta onde tem, onde está disponível. Porém, se você tiver essa condição, então faça isso, certo? Até mesmo para sistematizar, até mesmo para preparar, né? Se você tem um implemento aí, uma grade, um disco de arado, ou a arado de Iveca, esses implementos utilizados nas lavouras é até mais fácil de você trabalhar em áreas planas do que em áreas de declive. Então, o feijoeiro ele possui um sistema radicular superficial com volume radicular nos primeiros 20 centímetros. Né? O feijão, obviamente, ela é uma planta que tem um sistema de raízes bastante superficiais. Tá? Então, ele se concentra ali nos primeiros 15, 20 centímetros do solo.
tá certo? E até mesmo esses 20 centímetros que é a camada arável, né? Quando você passa um disco de grade, é o alcance do disco, é isso aí, em média, né? É o alcance do disco, é essa primeira camada. Com relação ao clima, olha só, alguns fatores são extremamente limitantes para a cultura do feijão. É uma cultura fácil, é verdade, não chega a dar tantos problemas, não é tão melindroso como, por exemplo, o alface, mas existem fatores, variáveis que atrapalham a produção, como a água, a temperatura e a radiação solar. A água, obviamente, né, se faltar, a planta vai ficar amarelada, vai evitar, vai ter problema ali no enchimento do grão. Se for na fase de floração, pior ainda, tome cuidado para que a fase de floração, que é o período crítico da planta, não falte água nem por um dia. Não deixe faltar. Tome cuidado nesse ponto. Se a agricultura precisa que você tenha cuidados redobrados, na fase da floração é preciso dobrar mais ainda esses cuidados, né? Porque é o período em que a planta demanda mais nutrientes, demanda mais água, é o período onde ela está mais suscetível ao ataque de doenças, né? De insetos, de modo geral. Então é o período que você não pode deixar faltar nada, né? Tem que dar atenção para a agricultura é o seguinte: a agricultura, se você não tiver lá na sua lavoura todo dia, lá olhando, acompanhando, vendo o plano. Eu tinha um professor que conversava com as plantas. Então, assim, o cuidado que você tem que ser algo. Se você trabalha ganhando dinheiro com isso, tem que ser algo assim que você tem que dar prioridade absoluta. Porque se você passar um final de semana sem ir na sua lavoura num período crítico como esse, tá? De repente dá uma praga lá, de um dia para outro você perde a sua lavoura, tá certo? Então você tem que estar dentro. Aí o que acontece? Esses períodos aqui, ó, aliás, essas variáveis, né, principalmente com relação à água, elas têm que ser tomado cuidado com todas as culturas, obviamente. Mas o feijão tem, é bom que a gente tenha atenção bem particular com relação a essas variáveis. Tá? Então, olha só, são os principais fatores que afetam o desenvolvimento. Ah, mas como que eu vou controlar aqui temperatura e radiação solar? Não tem como. Tem como sim. Observe a época do plantio. Você não vai plantar feijão no período de inverno pleno, né? O que que se costuma fazer? Você planta milho no início do inverno, falando de regiões mais quentes, regiões aqui do centro-oeste, região do norte, nordeste. Iniciou a chuva, 6 meses de chuva. No caso lá do nordeste só tem 3 meses e meio de chuva, muito pouco. O que que você vai fazer? No início do período chuvoso, você já planta milho, e quando está da metade do início, metade do período chuvoso para adiante, você já planta o feijão intercalado com milho. Isso é uma das estratégias, né, para poder otimizar a sua área. Então, quer dizer, começou o período chuvoso, opa, plantei milho aqui, ó. Metade do período chuvoso adiante, você intercala dentro do milho com feijão, tá? Então, o feijão já começa a pegar as últimas chuvas. Porque se você começar a pegar as primeiras chuvas, quando a planta começar a encher os grãos, a vagem ela vai meio que super hidratar. Então você vai perder parte da sua lavoura porque vai ter excesso de água. Então, excesso de água no período de enchimento do grão vai prejudicar a sua lavoura com relação a fungos e doenças. Então, aí, ó, são várias medidas que você pode tomar com relação a clima, com relação à temperatura, precipitação pluviométrica, é organizar o calendário, plantar na época certa. Então é assim que você consegue controlar a temperatura e radiação solar. A água você controla quando você tem um sistema de irrigação. Se não for, se for através de chuva, você faz esses esquemazinhos que a turma costuma fazer, né? Aproveita aquelas culturas que são mais tolerantes a excesso de água, como o milho, por exemplo, o próprio arroz. Já fugi aqui das hortaliças. Mas, enfim, serve para hortaliça também, né? Aquelas culturas mais, geralmente, as culturas mais fibrosas, elas têm melhor resistência ao ataque de insetos. Não de fungos, mas de insetos. Vamos comparar aqui. Couve não é uma planta tão fibrosa. Ela é bem fácil de ser atacada. Compara aí o couve com, vamos falar aqui, o milho. O milho ela tem uma folha bastante fibrosa, né? Tem bastante fibra na folha do milho. O que que acontece? Vamos até falar vamos falar das próprias cucurbitáceas, do próprio pepino.
sabem que o pepino ele tem uma pilosidadezinha por cima das folhas. Deixa eu tentar mostrar aqui. Folha do pepino. Pepino. Abobrinha, abóbora. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas como todo mundo já viu uma folha de abobrinha, vocês sabem que ela tem um pelozinho por cima, uma certa pilosidade. Tá? Você passa a mão na folha de abóbora, de abobrinha ou de pepino, ela é áspera. O que acontece? Essas folhas, elas são mais fibrosas do que as folhas do couve. O inseto, quando ele chega por cima dessa folha, um afídeo, principalmente ofídeo, que são aqueles animais sugadores, tá? Vou desenhar bem aqui. Ó, aqui é a superfície de uma folha, um pedacinho de uma folha. Eu fiz um corte aqui. Vou fazer aqui, cortei aqui, ó, e virei aqui. Ela tem uma pilosidadezinha aqui, ó. Quando o inseto ele vem para fazer uma, tá bom. Para fazer a sucção, ele encontra essa pilosidade e além da pilosidade, ele encontra uma folha fibrosa, né? Tem bastante fibra, nervuras passando por ela. O que acontece? Ele vai ter dificuldade para inocular o aparelho dele, o aparelho sugador. Tá? Eu não estou falando de todos os afídeos, né? Mas alguns afídeos, né? Os afídeos que têm tamanhos menores, eles vão ter essa dificuldade. Agora, quando você compara com uma folha de couve que é completamente lisa, então o afídeo, o inseto, ele não vai ter dificuldade nenhuma, ele vai pousar e vai inocular. O couve ainda tem uma leve proteção, que é uma cera por cima, mas isso aqui não vai impedir mais o ataque de fungos ou de outro problema do que de insetos. Lembra que o couve ele tem uma cera, se você passar a mão por cima da folha de couve, sai uma cerazinha, aquela ali é uma camada de proteção. Tá? Então, mas o alface, por exemplo, o alface não tem, tá certo? Então essas folhas mais fibrosas, ela tem uma certa resistência ao ataque de doenças mais do que essas folhas. E o que eu quero falar, a finalidade de falar isso é que essas plantas, por elas serem mais fibrosas, algumas hortaliças, elas vão ter mais resistência tanto ao ataque de doenças, né, como também a esse problema de exposição à insolação, né, exposição a temperaturas elevadas, porque elas vão ser mais resistentes, porque por mais que elas murchem devido ao excesso de calor, quando você reidrata elas com a irrigação, ela volta a ficar túrgidas. Tá? Coisa que você já não consegue ver com tanta facilidade em plantas como o alface. O alface, quando murcha, se ele atingir um dado ponto de murchamento, é difícil que ele volte de novo para a forma como. Porque ele não tem essa estrutura de fibra, né, não tanto da pilosidade, mas de fibra, de modo que ela consiga se sustentar naquela forma dela. Entenderam? Então é mais complicado. Agora, partindo aqui para a adubação, falar aqui o último slide para a gente ir adiante. Né? Com relação à adubação, nós temos aqui a adubação de fundação e a adubação de cobertura. Então, na adubação de fundação, que é a mesma adubação do plantio, eu vou direto aqui, ó, você pode aplicar em 1 hectare, o hectare porque é uma referência para a gente, né? Eu não sei o tamanho da sua lavoura, então eu falo para um hectare. 1 hectare é uma medida padrão, então pronto. 300 quilos por hectare. Tem um vídeo mais lá na frente que eu mostro como que eu faço para você transformar hectare, para você saber quantas plantas existem em 1 hectare. Aí você desmancha esses 300 quilos se você tem 100 plantas, você divide para 100 plantas. Se você tem 1000 plantas, você divide essa quantidade por 1000 plantas. Aí nesse vídeo lá, até falo que é um vídeo referente à análise de solo, interpretação de análise de solo. Nesse vídeo eu falo como você deve proceder dessa forma. Então eu vou falar sempre quilos por hectare. Se você tem aqui, ó, você aplicar essa recomendação
por hectare. E de preferência, utilize essa fórmula aqui, ó, 4,30,16. 4,30,16. Aí você pensa assim, olha, o feijão é uma semente proteica, né? Uma das principais fontes do feijão é proteína. E por que só tem 4% de nitrogênio? Olha, as fórmulas de adubo fica subentendido que é N, P, K. Nitrogênio, fósforo e potássio. Não está escrito aqui, mas fica subentendido que é isso. 4% de nitrogênio, 30% de fósforo e 16% de potássio. Olha, mas por que eu vou escolher essa fórmula? Por que só tem 4% de nitrogênio? Isso é uma planta proteica. A proteína precisa de nitrogênio, porque o nitrogênio vai compor os aminoácidos, e os aminoácidos vão compor as proteínas. E por que só tem isso? Porque o feijão, como é que eu vou explicar? Ele meio que se aduba sozinho, né? Eu acho que, pode ser. Ele meio que se aduba sozinho. O feijão, a soja, a leucena, ervilha, lentilha, o que mais? O que se lembrar de leguminosa, elas se adubam sozinho. Faça um teste. Vão aí. Você tem um pé de feijão plantado? Vai lá no pé de feijão e arranca. Você vai ver essa estrutura aqui, ó. Arranca com cuidado, tá? Nódulos, feijão. Ah, você vai ver isso aqui, ó, essas bolotinhas. Isso aqui não é galha de nematóide, né? Nematóide faz um negócio parecido com isso aqui, mas isso aqui é saudável. Olha aqui, ó, essas bolotinhas aqui, ó. Pode ir lá, certeza, vocês vão lá, arranca o pé de feijão, vocês vão encontrar algumas desse aqui. Esses nódulos, aqui dentro mora uma bactériazinha chamada Rhizobium. Essa bactéria, ela faz o seguinte, ela puxa o nitrogênio do ar. O ar atmosférico, esse ar que a gente respira, 78% é nitrogênio. Então tem muito nitrogênio, só 18% de oxigênio. Então a gente respira nitrogênio, mas só que o nitrogênio a gente não metaboliza, né? Do jeito que ele entra, ele sai. No feijão, não. Na soja, o nitrogênio entra e fica. Ou seja, a bactéria, por meio de uma enzima específica, chamada nitrato redutase, se eu não me engano. Bom, enfim, sem termos técnicos aqui. Então essa enzima, ela vai pegar esse nitrogênio do ar atmosférico. Bora lá, as aulas vão ficar longas mesmo, mas é porque tem que falar, né? Olha, aqui é o solo, certo? Aqui é a planta, aqui é o feijão. Aqui é a atmosfera, o ar, né? Então aqui tem 78% de N2, nitrogênio. Só que esse nitrogênio aqui, ó, eu não vou entrar muito em detalhe não, tá? Vou falar só isso aqui. A forma de ligação do nitrogênio é uma ligação tripla. É a ligação mais forte que se tem na natureza. Nada consegue quebrar isso, com exceção de algumas pouquíssimas coisas. Dentre elas, essa bactéria que fica aqui em simbiose com o feijão. Então, esse nitrogênio, ele entra aqui dentro. Essa bactéria, a natureza é coisa incrível. Ela quebra esse nitrogênio, essa tripla ligação, que além dela, só um raio consegue quebrar. Uma descarga de um raio. Ela quebra. O nitrogênio entra pelo sistema radicular e vai lá para o grão de feijão. Aí a planta, ela pensa assim. Bom, a planta não pensa, né? Mas ela age assim. Se a bactéria está me dando nitrogênio, eu vou dar açúcar para ela. Que açúcar é energia, né? Açúcar é fonte de energia. Então ela recebe esse nitrogênio, em troca, ela leva lá para a bactéria açúcar. Né? Glicose, especificamente, né? Glicose. Vou lá, escrever aqui, glicose. Aí o que acontece? A bactéria fica satisfeita, continua quebrando mais nitrogênio, a planta fica satisfeita, continua deslocando mais açúcar e fica nesse. É por isso que o pé de feijão e a soja se adubam sozinhos. Você não precisa aplicar muito nitrogênio. É por isso que aqui ele só tem 4% de nitrogênio.
Não precisa mais que isso, tá? Então essa é uma curiosidadezinha aí à parte. Nas adubações de cobertura, aos 25, 30 dias, você pode aplicar o quê? 150 kg de sulfato de amônio, o que é uma quantidade relativamente pouca. Como eu falei, é pouca por causa dessas coisas que eu acabei de falar, tá? De sulfato de amônio, né? Para uma planta muito proteica, né? É pouco. Então, e outra coisa aqui, o feijão, ele é um adubo verde, de fato, tá? Preserva o solo. Por que que é um adubo verde? Por causa disso aqui, ó. Você quer plantar feijão para finalizar? Já vai em 30 minutos. Para finalizar, você quer adubar o seu solo, deixar o seu solo rico em nitrogênio? O nitrogênio é o principal nutriente. Quer adubar seu solo e gastando pouco? Plante feijão de forma aleatória. A gente chama isso de coquetel de leguminosas. Ó, aqui dentro tem amendoim, tem feijão, várias variedades de feijão, tem crotalária, né, eu acho. Crotalária, né, que é uma forrageira utilizada para alimentação de gado bovino. Então, você faz esse aqui, ó, esse chamado coquetel de leguminosas. Como é que você vai fazer? Você vai comprar feijão do mais barato que você tiver, compra aí soja, se tiver acesso, mistura tudo dentro de um saco e espalhe a lanço mesmo. Vai na primeira chuva. Na primeira chuva você faz isso, espalhe a lanço no seu terreno, aleatoriamente, tá? Depois venha com enxada, fazendo uma leve incorporação dessas sementes. Ou então passa algum disco de grade leve e incorpore. O que vai acontecer? Vai vir a chuva e essas sementes vão germinar. Não precisa adubar, não precisa fazer nada. Você não vai colher. Quando essas plantas crescerem e elas estiverem no início, no início da floração, né, já dando um start para a floração, você vem com ou com enxada, dependendo do tamanho do seu terreno, ou com a grade, incorpora toda a planta ao solo, desmancha, destrói elas. Passa um disco de arado, de grade, de enxada, seja lá o que for, de uma enxada rotativa, o que você tiver. Quando você incorpora o feijão florado, não deixa granular, no solo, o que aconteceu? Você está incorporando bastante nitrogênio. Porque a floração é o período da planta em que ela mais demanda nitrogênio. Tá? Então as bactérias vão lá, puxam nitrogênio de graça, as bactérias fazem isso de graça, e aí você vai incorporar então nitrogênio ao seu solo. Então é uma excelente forma de você adubar e fertilizar de forma barata a sua terra, o seu solo. Então fica aí a dica, isso é chamado de coquetel de leguminosa. Agora, eu vou falar um pouco aqui sobre a questão da erosão do solo provocada por feijão, porque tem o lado B e tem o lado A, né? O lado A é essa maravilha. Agora o lado B é o problema que o feijão traz para o seu solo. Eu vou falar no próximo vídeo porque isso aqui já está com meia hora já, né?